Muy buenos días, un saludo al Muito bom misionero Miguel dia, uma Bermúdez saudação ao Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, allá en Lima, Perú, lá em Lima, y todos los Peru. ministros y todos los hermanos Todos os allí ministros, presentes, todos os y también irmãos los que aí están conectados presentes a e também través aqueles que estão del satélite conectados Amazonas y el pelo satélite satélite Eutelsat Amazonas e pelo 8 satélite y, Eutelsat y 8 también por internet e também pela en los internet diferentes países. nos Hoy diversos sábado países. Hoje, sábado, 24 de febrero 24 de de este año fevereiro 2024. deste ano de Es realmente una 2024. bendición y privilegio poder saludarles Realmente é uma a todos bênção e ustedes privilégio poder saudar y todos vocês, pedirle al saudá-los Señor, e pedir al ao Dios creador de Senhor, los cielos y de la ao tierra, Deus Criador dos derrame céus sus e da terra, bendiciones derrame suas sobre todos bênçãos ustedes y sobre mí sobre también. todos vocês e também Leemos sobre mim. Vamos en ler Ezequiel capítulo 43, em Ezequiel, no verso capítulo 1 en adelante, 43, versículo 1 em donde diante, nos dice: onde nos diz: me llevó luego a la puerta me levou que mira depois hacia el a porta que olha y he para aquí o la Oriente, e eis gloria del aqui Dios de a Israel glória do Deus de que venía Israel, del oriente. que vinha do Y su sonido Oriente, era como el e sonido o de seu muchas aguas, sonido, ou seu som y la era tierra como o som de resplandecía a muitas causa de su águas, e a gloria. terra Y el resplandecia por causa aspecto da de sua lo que vi glória. era como E o una visión, aspecto do que eu vi como era aquella como visión que vi cuando vine o da para visão destruir la que ciudad. eu tivera quando Y vim las para visiones destruir a eran como la cidade. E as visión que vi visões eram junto al como as río visões Quebar. que vi junto ao Y me rio postré Quebar. sobre mi rostro, E y la gloria de caí Jehová sobre o entró meu en la casa rosto, e por a la glória vía de la de puerta que Jeová daba entrou al na oriente, casa pelo caminho y da me porta alzó el que espíritu vinha y me do llevó al Oriente, atrio interior. cuja face está Y he para o aquí lado que do la Oriente. gloria de Levantou meu y espírito aquí que la e me gloria de levou ao Jehová átrio ou llenó la pátio casa. interior. E eis aqui que Y a oí glória de Jeová encheu a uno que me casa. hablaba E desde la ouvi casa, ou alguém y que un me varón falava de estaba junto a dentro da mí, casa, e y um me dijo: varão, um homem, hijo de estava hombre, junto de mim. Me disse: este es Filho el do lugar de mi homem, trono, este é o el lugar do lugar meu donde posaré trono, las plantas de mis o pies, lugar onde en el repousarei cual a planta habitaré de entre meus los hijos de pés, no qual Israel para habitarei siempre, entre y os filhos de nunca más Israel para sempre, e profanará nunca la casa de mais Israel mi santo nombre, profanarão a ni casa de ellos ni Israel, sus nem o meu reyes santo nome, con nem sus eles, nem os seus fornicaciones, reis com as suas ni con los cuerpos fornicações ou muertos de sus prostituições, reyes en nem sus com os lugares corpos altos, mortos dos seus porque reis nos seus poniendo él lugares altos, su porque umbral ele, junto a mi pondo o seu umbral limiar y su ao pé contrafuerte do meu junto a mi limiar e o seu contrafuerte, umbral junto ao meu mediando umbral, solo una e pared entre havendo mí y ellos, han apenas uma contaminado mi parede entre santo mim e nombre eles, con sus contaminaram o abominaciones meu que hicieron. santo nome com Por as suas tanto, los abominações que consumí fizeram ou en mi cometeram. furor. Portanto, eu os consumi Ahora no meu furor arrojarán ou ira. lejos de mí sus Agora lançarão fornicaciones para y longe de los mim as suas cuerpos muertos fornicações de ou sus reyes, prostituições, y e os habitaré corpos en medio mortos de dos seus ellos reis, e para habitarei no siempre. meio deles para sempre. La gloria del Señor A glória do sobre Senhor su iglesia. sobre a sua igreja. Pueden tomar asiento, por favor. Los que Podem estén de pie. assentar-se, por favor, aqueles que estejam de pé. Nos dice en Nos el diz mensaje, na el nuevo mensagem orden sacerdotal a nova ordem sacerdotal, predicado el 28 de junio de pregada em 28 1997, de julho de 1997 em Cali, Colômbia, nos y diz, encontramos nuestro hermano William e Soto encontramos nosso irmão William Soto Santiago, e encontramos que para o último dia, Jesus Cristo em Espírito Santo, nessa coluna de fogo, estará no seu templo humano, assim como esteve no seu trono humano em cada anjo mensageiro, que foi um templo e um trono também, porque como indivíduos somos templos de Deus. E se somos templos de Deus, pois temos pátio, que é o corpo, temos lugar santo, que é o Espírito, e temos lugar santíssimo, que é a alma. E disso aí no livro de citações, nos fala a página 50, parágrafo 431. Nos diz: o Pai não julga a nenhum homem, senão que ele submete todo juízo ao Filho, o assento de juízo de Deus. E escreve aí em cima: o assento de juízo é igual o Filho. Tu falas contra mim, te será perdoado.
Falas de outro que vem, outro trono de misericórdia. Se falares contra o Filho do Homem, eu te perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar nos corações das pessoas. Uma palavra contra ele nunca será perdoado. Continua sendo mais severo, o tempo todo mais severo, o juízo. Porque Deus continuamente está gastando a sua paciência, tentando trazer os pecadores até ele para reconciliá-los. Primeiro, estava nos céus lá em cima que brilhavam pelas estrelas. Segundo, estava na terra iluminando pela glória da Shekinah. Logo em seguida ele veio e se fez carne e habitou entre nós. Todavia, ainda usando a sua paciência, depois redimiu o homem pelo seu sangue. Veio a sua igreja na forma do Espírito Santo, e falar contra isso é uma coisa finalizada, acabada. Agora, olhe onde vem o estremecimento, e aí desenhe uma pedra angular e as eras. Estamos num tempo que não se realiza. As pessoas não compreendem o que quer dizer. Agora, o primeiro trono estava no céu, o trono de misericórdia. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E aí desenhe uma flecha para a pedra angular e escreve trono. E outras escrituras por aí. Também escreve: primeiro trono é igual no céu, segundo trono é igual Cristo, terceiro trono é igual o homem. O tabernáculo. Agora, olhem aqui nesta mensagem. Resultados de decisão. Pregado pelo reverendo William Branham. Nos fala na página 6 deste folheto. Diz: na minha história de um velho pastor, disse que existia ou havia um homem que estava passando pela Palestina por uma vez. Ou uma vez estava passando pela Palestina um homem. Vamos passar por aqui para ter aqui perto da gente algo que eu também quero ler para vocês. Diz: na minha história de um velho pastor, diz que havia um homem passeando pela Palestina uma vez. Ele tinha aí o seu rebanho, estava pastoreando, e ele tinha uma perna quebrada, ou seja, uma ovelha tinha uma perna quebrada, e ele disse: isso está muito mal, Senhor, isso é mal, Senhor. E disse: creio que a sua ovelha quebrou a sua perna. Diz: não, eu a quebrei. Bom, ele disse: você deve ser um pastor de coração cruel, duro. Você quer me dizer que você quebrou a perna da sua própria ovelha? E ele respondeu: sim, eu fiz isso por causa disto. Eu não podia fazer com que ela me obedecesse. Assim que eu quebrei a perna dela para lhe mostrar o quanto eu a amo e dar para ela uma comida especial e mimá-la um pouquinho. E disse: quando a sua perna for curada, isso fará com que ela me ame mais, ela me seguirá para frente, saindo de todo problema. Seguirá na minha frente. Agora, tem uma irmã que me escreve, e eu pedi permissão a ela para ler essas palavras que ela me escreveu. E talvez muitos se identificarão com esta irmã. Que como todos os irmãos que fazem isso e fizeram, que escreveram para mim, pedindo por cura, pedindo para mim por alguma oração especial, ou por agradecimento. Ou outros me dizem: Dr. José Benjamin, eu estou orando por ti. E essa irmã me escreveu e me disse... Isso foi no dia 23 de fevereiro, ou seja, foi ontem, às 9h58 da manhã. E ela
Escreve: Bendito seja meu Senhor José Benjamim. Obrigado, meu Senhor, por tudo que tu fazes a favor da tua igreja. Graças por cada dia, cada noite, cada segundo que tu tomastes para falar-nos a palavra e construindo estes corpos em perfeição. Meu Senhor, cada vez que eu me sinto esgotada, que eu me sinto desanimada, eu escuto a tua formosa voz e tu recargas as minhas baterias com a tua palavra. Ainda eu lembro do dia em que Deus me abriu o entendimento e eu te vi. Quando Moisés deixou Josué para meter o povo na terra prometida, o Deus Todo-Poderoso guardou sempre a minha boca e os meus pensamentos de falar alguma coisa contra o teu ministério. E se eu fico parando para meditar em todo esse transcurso ou percorrer de tempo, quando o irmão William partiu, eu sempre criei em ti, como aquele que continuaria, daria continuidade depois de William Soto Santiago. Quando falavam barbaridades de ti, eu me mantive firme, crendo em cada palavra que sai da tua boca. A única coisa que eu te peço é que tu perdoes todos os meus pecados, meu Senhor. Tu sabes, todos, porque em ti está o Espírito Santo encarnado que opera esses poderosos ministérios de Moisés e Elias e eu. Rosário, Serápio Jiménez, te tenho recebido como meu Rei de Reis e Senhor de Senhores, te tenho recebi esses ministérios e eu sei que só tu tens potestade para perdoar os meus pecados. Eu te tenho reconhecido, meu Senhor, e enquanto escrevo, quero encontrar a forma de fazer sentir o meu amor. Eu sei que tu sabes o quanto eu te amo, mas eu sinto que não é suficiente, as palavras não são suficientes. Por isso, a minha vida eu estou te entregando ela, meu Senhor. Tenho ainda muitas coisas para consertar em mim, mas eu sei que eu conseguirei. Eu sei que tudo que tu me fales ou falas está fazendo a obra para a qual foi enviada. Te amo com todo o meu coração, meu Senhor. E todos os dias dou graças a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pela obra de reclamação que tu estás cumprindo e por ser a tua filha, porque viestes me buscar. Não há palavras para expressar o quão agradecido eu estou para com meu Senhor por ter me permitido ver o Messias, a meu Senhor em carne humana, assim como no tempo de Jesus. Hoje eu vejo o meu José, que vai me levar daqui, porque poderias escolher, e a tua escolha, a tua eleição transcendental, a escolha transcendental que escolheste fazer essa obra tão e tão grande que tantos homens de Deus quiseram fazer. Ó Senhor, meu coração treme de gozo, de regozijo. Tenho que aproveitar esta oportunidade que Deus me permite que neste corpo de carne possa me dirigir ao seu ungido. E neste momento quero dizer umas palavras como aquelas que foram faladas pelo nosso irmão Branham na mensagem de Jesus com os pés sujos. Agora essas palavras eu as faço minhas, as torno minhas. Eu apenas quero pegar a minha vida e lavar teus pés com aquilo que resta de mim nela. Quero hoje ouvir-te dizer: teus pecados, os quais eram muitos, são todos perdoados. Te tenho dado as boas-vindas, meu Senhor. Meu coração eu tenho te entregue. Sei que és minha única esperança. Te amo, te amo, te amo tanto. Graças a Deus por ti, por este grande homem que nos levará daqui. Deus te abençoe grandiosamente e que saibas que eu sempre oro por ti, pelo teu ministério, e que sempre tenhas muita forças. Graças, meu Senhor. Te amo, meu Senhor, com todo o meu coração. Deus te abençoe grandiosamente. Agora vejam estas palavras, que certamente muitos se identificaram com elas, e que é assim como que nisto que nós estamos lendo aqui, de nosso irmão Branham, como esta ovelha que está aqui representando o irmão Branham, que o irmão Branham está representando aqui, que é um filho de Deus. Vejam como muitas vezes ele nos faz passar por provações, por lutas, mas é porque ele nos ama.
E miren por olhem, toda a trajetória que hemos por toda a trajetória, caminhado, o caminho que hemos temos llegado caminhado e chegamos até aqui. há maná Há especial, um maná el cual Ele está especial dando que Ele a está esos que dando Ele ama. para E aunque esses que haya Ele algunos ama. E mais mesmo que traviesos, hajam alguns um pouco en mais los cuales travessos, vean como esta oveja, nos quais vejam como esta en ovelha donde aqui, Él onde mismo le rompió Ele mesmo la lhe pierna. quebrou a perna Porque dela. así Porque assim, Él dessa hacía forma, que Ele obedeciera a fazia su pastor. com que ela obedecesse seu Mire lo pastor. que sigue Agora, diciendo aquí nuestro hermano olha o que Branham. continua dizendo aqui o nosso irmão Branham. Dios hace eso a veces Deus faz Deja que isso às algo lhe vezes, golpee deixa que alguém para bata que em assim você, pueda mostrarle para que assim pouquinho possa de mostrar para ti um misericórdia pouquinho de misericórdia Você sabe, extra ou a solo mais. pouquinho Você de sabe, sua bondade, apenas um para que pouquinho da assim sua você bondade, camine para que assim você pouquinho mais caminhe cerca dele. um pouquinho mais perto Assim que a dele. Bíblia diz, Assim que a todas as Bíblia coisas diz, obram todas a as bien coisas para obram, aqueles que operam amam para a o bem Deus. para aqueles que amam Assim a que isso Deus. tiene que ser Assim por que bien. isso tem que Deus ser solo para o deja bem, que isso pelo suceda bem. Deus para que assim apenas fuera deixa para que bien. isso aconteça para que Ele isso é um bom aconteça Deus. para o bem. Ele é Ele é um maravilhoso. bom Deus, Ele é maravilhoso. Agora, à noite nós o seguimos através pela sua viagem e vemos que quando eles tinham fome, Deus soprou codornizes para eles, proveu codornizes, e quando tinham sede, eles bateram na rocha e dali dela saía água. Tipifiquemos, representemos isso com João 3,16, a um mundo moribundo e perecendo hoje. Então encontramos que quando eles adoeciam, Deus prometeu o que era uma tipologia desta viagem hoje no nosso caminho para a terra prometida. Então eles, depois de que deixaram o Egito, vemos que cruzaram o deserto, onde eram peregrinos, peregrinando. Eles eram estrangeiros, iam para uma terra prometida. Eles não a tinham ainda alcançado, peregrinos, e tinham saído de outra terra e estavam por dentro de uma viagem pelo deserto, que é um quadro muito formoso da igreja hoje no seu caminhar para a glória. Nós já não estamos mais no Egito, já puxamos, tiramos as estacas das nossas tendas e saímos, viemos através do Mar Vermelho e o sangue do Senhor Jesus, vimos todos os velhos hábitos e as coisas da vida que se afogaram, os capatazes que nos levaram através dos bares, das cantinas e dessas outras coisas, e vimos que tudo isso se afogou, assim como o faraó e seus cavalos. Então, agora estamos pelo deserto, nos movendo, caminhando para diante, seguindo o anjo do pacto, o Espírito Santo, e sabendo que estamos a caminho de uma grande terra, que entrará aqui durante os dias do milênio, e vamos para esses 1000 anos do reino milenial ou milenar. Agora, muita gente representa a terra lá da Palestina como o céu, e isso não poderia ser assim. Eles tiveram guerras e coisas, e muitas coisas na Palestina, assim que eles não têm guerras e essas coisas no céu. É um espelho do reino milenial sobre a terra com Cristo. 3 etapas da viagem. E nós estamos prontos agora. Na minha opinião, a igreja está no estado espiritual para entrar no terceiro cenário ou cena. E lembrem-se que essa última parte, a parte final, onde seria realizado, a glória de Deus no meio do povo seria feita, onde em uma grande carpa catedral Deus estaria em toda a sua plenitude se manifestando. Essa é a terceira cena ou cenário que ele nos fala aqui, e nele nós estamos vivendo hoje, na própria carne, ou seja, estamos palpando, ouvindo, vendo tudo o que Deus está fazendo nesse terceiro cenário ou cena. E esse é o cenário para o qual vamos nesta noite no nosso texto. Vimos que eles precisavam de cura. Bom, agora eles tiveram um doutor entre eles.
que foi Moisés. E vocês sabem que Moisés realmente era um doutor genuíno. Eu penso que ele tinha por volta de 2.000, em torno de 2 milhões de pessoas lá com ele. Quantos bebês nasciam ou nasceriam a cada 24 horas? Quanta gente era ferida e adoecia e tinham resfriados e essas coisas? Você sabe, eu realmente creio que muitos deles, se houver alguns doutores aqui nesta noite, nós deveríamos olhar a medicina do doutor Moisés na sua bodega ou farmácia e ver exatamente que tipo de farmácia ele tinha no seu armazém. Ele manteve 2 milhões marchando de gente, marchando, e não houve um doente entre eles quando eles saíram disso por 40 anos aí nisso. Olhe, doutor, você deveria olhar no seu armazém ou na sua farmácia de medicina, ver o que é que ele tinha. Você gostaria de fazer isso? Muito bem. Apenas vamos olhar e ver o que Moisés tinha. Agora, tem uma mensagem que ele a intitulou O Ungido, que foi pregada em 1º de agosto de 1976, aqui em Porto Rico, e nos fala, nosso irmão William Soto Santiago diz, então, essa é a hora mais grandiosa de todos os tempos, é a hora mais grande ou gloriosa. Como Elias veio? Elias veio com campanhas de cura divina, sempre vem com campanhas de cura divina, vem curando os enfermos, doentes, pregando cura divina. Quando vier pela manhã, virá também com campanhas de cura divina, curando os enfermos espirituais, abrindo-lhes os olhos dos cegos espirituais, curando os coxos espirituais, ressuscitando os mortos espirituais. Então vem com campanhas de cura divina como doutor, com o sinal ou com o símbolo do quê? Com o símbolo dos doutores. Qual é o símbolo dos doutores? A serpente sobre a vara, dependurada na vara. Então vem como doutor, não virá como evangelista. Como evangelista veio pela tarde, virá como doutor na manhã. Isso é a segunda vinda do Senhor, a estrela resplandecente da manhã. Lembre-se que vem com Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Porque se é um doutor, porque se é doutor, pode realizar, fazer cura, pode realizar campanhas de cura para curar espiritualmente aqueles que não veem a palavra de Deus. Você sabe que doutor e mestre é a mesma coisa ou a mesma palavra? Você sabia bem isso? É por isso que então ele vem como doutor para ensinar-nos aquilo que nós devemos aprender. Vem como doutor para que com o ensinamento curar-nos. Assim é como ele cura. Agora olhem, como ele nos dizia, no livro de citações, diz o irmão Branham, que o ensinamento seria dado na carpa na tenda. E o irmão William escrevia em vários lugares, ensinamento, carpa, ou a carpa é igual ensinamento. Ou seja, que podia escrever aí, na carpa ou tenda, cura. Tanto espiritual como física. E a física é a que nós vamos obter logo, obtendo o novo corpo eterno e glorificado. Ou seja, que tudo o que necessitamos é olhar no armazém desses ministérios e ver o que eles têm aí. Agora, vejam, e qual é o armazém? Vamos colocar assim como algo que nós podemos identificar. Esse lugar onde o irmão Branham viu a coluna de fogo repousar, esse quartinho de madeira, esse lugar, o qual está representado também no coração do profeta. Amém. E em cada alma, em cada coração de cada escolhido. Amém. Agora, talvez você não saiba que o remédio você tem aí dentro. Apenas falta amadurecer para conhecer, para saber como usar essa medicina. Mas você tem aí dentro. Está semeada aí. Agora olhem. Continua dizendo.
Por isso é que então vem como doutor para ensinar-nos o que devemos aprender, vem como doutor para que com o ensinamento curar-nos. É assim que ele, como ele cura, vê, portanto, ele de si mesmo não é quem cura, é a palavra. A palavra que é Deus é o único curador sempre. É por isso que ele vem como deveria vir. E assim vem Moisés. Ele foi quem teve esse símbolo lá. Ele é o dono dessa placa. Portanto, ele aparecerá novamente, mesmo que os outros doutores não saibam dessas coisas, nem saibam o símbolo que eles têm, mas ele sim o saberá. Por isso, vigiemos o aparecimento de Moisés como doutor, realizando, fazendo campanhas de cura. Tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a necessidade maior, mais grande. Nós vemos que depois, mais adiante na frente, também fará campanhas de cura fisicamente, até mesmo com judeus, realizará milagres físicos também. Agora vejam que em primeiro lugar sempre é o milagre da revelação, o milagre de curar espiritualmente aqueles que estão espiritualmente doentes, cegos espiritualmente. Ele vem para abrir-lhes os olhos. Primeiro é a palavra, a revelação, e depois lhe seguem os sinais. Primeiro, lembrem-se que já tem um lugar onde ele diz que os milagres aí com o quarto Elias foi para atrair a atenção, ou trazer a atenção. Agora, ou chamar a atenção, os milagres. Continua dizendo, tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a necessidade maior. E vemos que depois, mais lá na frente, também fará campanhas de cura no físico, e até mesmo com judeus realizará milagres físicos também. Mas quando aparecer o maior milagre, é no espiritual o que o povo de Deus necessita. Já quando esteja terminando os 3 anos e meio de ministério, então, quando já quase estiver terminando, é que então os milagres espirituais também os passará e os transformará em milagres físicos também. Se pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior? Então poderá dizer, como disse o Senhor, aquele ungido disse numa vez para uma mulher, teus pecados te são perdoados. Então todos disseram, falaram, mas quem é este homem para perdoar pecados, se somente Deus é o único que pode perdoar pecados? Ou seja, que ele está fazendo isso, ele estava se colocando no lugar dele, ele estava mostrando que ele era Deus, mas em carne humana. Então aquelas pessoas repreendem o Senhor por causa dessas coisas que ele faz, por fazer esse milagre espiritual. Ele fez esse grande milagre espiritual de perdoar os pecados dessa mulher, e então se surpreendem e lhe dizem, o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados dessa mulher ou deste homem, ou dizer para este homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? O que é maior? Realmente o milagre espiritual que ele fez é maior, porque uma pessoa pode receber um milagre físico, mas se não receber o milagre espiritual, se perde-se. De que lhe valeu o milagre físico? De que lhe valia aquele homem que o Senhor o curasse fisicamente, se não lhe perdoasse os pecados? Pois sendo curado fisicamente, sendo curado e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, pois ele se iria perder ou se perderia. Agora vejam, tudo isto aqui, o que nos continua dizendo nesta mensagem da nova ordem sacerdotal que começamos a ler, continua dizendo o irmão William, assim que Jesus Cristo no último dia estará no seu templo humano, estará no seu trono humano, lá na alma do mensageiro do último dia. E também ele está no trono de cada filho e filha de Deus, que é a alma de cada filho e filha de Deus, ou filha de Deus, porque é o lugar de morada para Deus em Espírito Santo em cada pessoa, que é um templo de Deus. Olhem, na mensagem ou no livro de citações, na página 50, parágrafo
420 citações, página 50, parágrafo 427 diz: esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor, não o Senhor agora, a glória do Senhor cobrindo a sua igreja, porque Ele está na sua igreja. E desenhe uma pedra angular e as eras do lado esquerdo e uma flechinha para a pedra angular e escreve a glória do Senhor sobre a sua igreja. E olhem aqui na mensagem, resultado de uma decisão. Agora, olhem algo aqui também. Antes de ir a essa página 20, tem um lugar aqui onde ele vem falando de Jonas. E vejam que Jonas, olhem o que diz. Ele disse, já depois que ele estava na baleia, ele disse mais uma vez, na página 8, mais uma vez eu olharei o teu santo templo, Senhor, porque ele sabia que quando Salomão dedicou o templo, tinha orado: Deus, se teu povo estiver com problemas em qualquer tempo, olha para este lugar santo e então ouve desde os céus. E ele creu nisso, ou seja, Jonas creu nessas palavras de Salomão. E ele olhou lá, desde o ventre da baleia, olhou para longe todos os sintomas, condições que estavam ao seu redor. Ele olhou para o templo de Deus e Deus o ouviu desde os céus e pôs um tanque de oxigênio aí rapidinho. E isso o manteve vivo por 3 dias e 3 noites e o levou para o lar, para casa. Assim como num passeio de táxi o pôs lá fora e ele pregou tanto que uma cidade do tamanho de St. Louis arrependeu-se. Amém. Agora, se Jonas, sob essas circunstâncias ou condições, não está um aqui que esteja tão mal assim nesta noite, pelo menos você tem os seus pés sobre a terra, mas perceba que sob essas circunstâncias ou debaixo dessas circunstâncias, poderia recusar olhar para isso e olhar para o templo. Um homem que finalmente tinha caído, Salomão, tinha feito uma oração de fé sobre um templo terreno. Quanto mais você, sob a sua condição, pode olhar para o trono celestial, onde Jesus se senta à destra de Deus com seu próprio sangue, fazendo intercessões sobre as suas confissões, convidando-o para vir. Então os sintomas se distanciam quando chegamos aí. Onde vamos olhar para isso? Nós olhamos para cima. Agora, eles lá, quando olhavam para a serpente de bronze, e bronze representa juízo, só com o olhar para essa serpente que Moisés levantou lá, se tivessem uma doença, ficavam sãos, curados. Aqui Jonas, vejam, nesse caso, o irmão Branham nos fala que Jonas olhava para o templo, porque, vejam, Salomão tinha pedido isso que nós acabamos de ler, e ele olhava crendo nisso. E vejam, Deus lhe proveu aí oxigênio, e o manteve 3 dias e 3 noites aí. Agora ele diz aqui que olhar para o templo celestial, lugar santíssimo, lá, nesse trono de intercessão, pois a pessoa durante a dispensação da graça obtinha misericórdia. Agora, onde o ser humano, para onde o ser humano tem que olhar se ele já não está como intercessor no trono celestial? E esse trono mudou-se para um trono de juízo, mudou para trono de juízo, e a pessoa não pode ir até lá fazendo confissões lá para entrar na presença de um trono de juízo e falar e pedir nesse trono, quando nesse lugar há silêncio ou está em silêncio. Não se pode ir fazer um alvoroço, balbúrdia lá, podem brincar, saltar aí pedindo misericórdia, e esse não é o lugar. O que podem receber é juízo, pulando e fazendo barulho. Agora, que maneira e que forma é que nós nos aproximamos de Deus neste tempo final? Vejam, no livro dos selos, ele nos tinha falado aí que aquele que recebe a mensagem de Moisés e Elias, ou Moisés e Elias, aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia, ou seja, que tem-se que olhar para esse trono.
Agora, onde unicamente a misericórdia é na noiva. E isso já para Deus realizar misericórdia para os escolhidos de Deus e que eles estejam justificados diante do Pai Celestial, vejam, eles estarão crendo nessa manifestação, assim como creram na primeira vinda do Senhor e, ao crer na sua vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, obtinham misericórdia. Agora, a misericórdia está nesse novo propiciatório, no qual Ele está repartindo o seu ensinamento, sua cura para esse corpo corruptível e temporário que falta por ser mudado ou mudar, o qual Ele nos transformará quando se realizar a ressurreição. Mudará esse corpo. Agora vamos ver na página 20, onde nós vamos ver nós ficamos, sim, na página 20 diz: olhem para eles agora. Eles estão vindo na linha fronteiriça novamente da fronteira, e agora eles enviaram os espiões e eles encontraram Raabe, a rameira lá, e ela lhes deu um sinal de sangue desse cordão escarlata ou vermelho para que escapassem. Agora, e isso vem para o tempo de cruzar, e agora eu posso imaginar o que Josué pensou. Agora, apenas para fechar, antes de que façamos a fila de oração, eu quero deixar esse pensamento com vocês. Pense a respeito disso. 40 anos vagando pelo deserto. Josué se tinha transformado num homem velho agora. Já um homem com maioridade, Deus o tinha escolhido, eleito, e disse que iria tomar o lugar de Moisés, ou ficar no lugar de Moisés, assim o disse. E ali está ele. O tempo está perto e Josué tinha que se mover. Olhem que monte de rebeldes com aqueles que eles tinham. Olhem que monte de rebelde com os quais ele tinha que contender ou pelejar. Agora olhem, com um monte de rebeldes, ou seja, todo esse povo que saiu de lá, e ele tinha que lidar com todos eles. Agora, olhem numa saudação que eu li faz pouco tempo, uma parte dessa saudação, e também nesse mesmo é uma saudação para ministros e colaboradores, 5 de novembro de 2016, via telefônica para Cartagena, Colômbia. Parágrafozinho aqui, ele diz: todos queremos estar bem ou ficar bem com Deus, todos queremos estar agradando a Deus e trabalhando no programa divino. E não desejamos nunca ser achados contradizendo ou contra o programa divino, pulando por cima do programa divino, porque não valeria de nada, de coisa alguma, ter trabalhado, porque a recompensa seria juízo para a pessoa ou pessoas que interrompam o programa divino, bloqueiem o programa divino, ou seja, que não vai valer de nada ter ficado em toda essa trajetória, ter trabalhado uma quantidade de anos, ou ter feito um trabalho grandioso, muito grande, se depois são achados contrariando ou contradizendo o programa divino, sendo contrários e tentar pular o programa divino e tentar imitar o programa que Deus está realizando, fazendo neste tempo final com o nosso Josué, com o Espírito Santo, que nos está guiando para a terra prometida do novo corpo. Agora continua dizendo: mas ele chamou todos eles um dia lá, quando ele moveu-se para a ribeira, porque ele sabia que Deus tinha prometido que a terra lhes pertencia. E nessa manhã ele lhes falou aquilo que eles iriam fazer. O que foi que Josué
ou o que Josué tinha como uma comissão ou missão, passá-los para a terra prometida, mas tinha uns pré-requisitos, e ele então lhes falou: esperem um pouquinho, agora eu vou lhes dizer o que vocês têm de fazer. Tinham que dar atenção a Josué, escutá-lo, por mais que estivessem tido por anos lá, nesse tempo, durante esse tempo onde eles estiveram com Moisés, durante 40 anos, aí tinha uma mensagem especial para conhecer como se iria passar ou cruzar para a terra prometida. Não estava, esse conhecimento não existia naquilo que eles tinham aprendido com Moisés. Moisés aí agora lhes vai dar umas instruções finais, um ensinamento especial, um ensinamento de cura. Agora, olhem, continua dizendo, ele lhes disse: santifiquem-se a si mesmos e se preparem. Deveria haver um chamado para a igreja para se santificar a si mesmos e distanciarem-se das coisas do mundo. Nós estamos prontos para cruzar. Amém. Você está nesta noite pronto para deixar de lado, para ficar de lado e se santificar a si mesmo de toda a sua incredulidade? Você lê os jornais, você ouça os ministros testificando dos cegos, surdos e mudos. O que é que acontece? Você não crê que isso também é para você? O mesmo evangelho foi pregado para você, para vocês, para você, tal como foi pregado para eles. Vocês estão prontos para se santificar a si mesmo? Tem unicamente um pecado, e esse pecado é incredulidade. Fumar cigarros, beber uísque, falar mentiras e cometer adultério, isso não é pecado. Esses são os atributos do pecado. Você faz isso porque você é um pecador. Isso é o que faz você fazer isso. Vê? Não é o pecado em si mesmo. Isso é apenas o resultado do pecado, o produto do pecado. Agora vejam no livro dos selos, na página 174, nos diz: uma vez um homem me disse: Deus deu o dom de cura para os 12 apóstolos, só para eles, só para os 12 apóstolos. Muitos irmãos estão aqui presentes, que estiveram lá quando ele falou isso. Em uns quantos momentos, ele se encheu, se inflou. Então, prestem atenção que isto é para todo mundo e para toda criatura, e esses sinais lhe seguirão. Não aceite você a marca do diabo de incredulidade. A marca do diabo. Olhem como a pessoa recebe sem perceber, sem se dar conta. Por incrédulos. Automaticamente ficam marcados pelo diabo aí. Ele a porá sobre você, até mesmo neste mesmo culto, se puder fazê-lo. Ele porá você contra a parede, colocará você contra a parede, e você sairá daqui dizendo: eu não estou muito certo disso. Melhor você vai para sua casa e estude isso bem, e depois ponha-se a orar com sinceridade, porque nesta hora tão sagrada, tudo é perfeitamente bíblico. Por muitos anos foi provado, temos passado por tudo isso e chegamos até aqui na mera hora, na exata hora. Esse é o tempo. Agora não deixe que o diabo lhe marque no seu ouvido com a sua marca de incredulidade, porque ele foi um incrédulo desde o princípio e o início. Ele duvidou. Não deixe que ele pegue a Escritura e com a sua sabedoria as torça elas e as perverta com seus poderes de arrazoamento ou raciocínio. Fique humilde e diga: Deus assim o disse, e não há nada mais do que falar disso ou dizer. Agora vejam neste mesmo livro, aqui, vamos ver onde. Aqui ele escreveu. Nesta mensagem jurou por si mesmo. Na página 12.
nos diz numa partezinha aqui, logo, este tema, ou nessa linha de pensamento, podemos abundar nela um pouquinho mais, mas olha o que ele diz aí na página 12 dessa mensagem: orou por si mesmo, diz. E Satã vem e diz, agora deixe-me dizer para vocês, agora estão um pouquinho emocionados, vocês apenas poderiam raciocinar a respeito disso. Digam, Satã, é assim diz o Senhor, não importa quão duro ou forte isso venha, como se olhe aquilo que alguém mais diga, eu quero com paciência, não se apressando, as pessoas não podem ter paciência, e estão o tempo todo com pressa se apressando. Você apenas acende as suas velas aí e caminhe para frente, não importa o que aconteça, mova-se para frente, adiante, escute. Eu vou lhes dizer algo, olha, a fé é inconsciente. Amém, você crê nisso? Eu tenho aprendido isso nos anos que eu tenho viajado em torno do mundo, ao redor do mundo, e conheci gente de diversos lugares, que a fé é inconsciente. Você tem fé e nem mesmo sabe, isso é certo. E aí ele escreve, fé é inconsciente, e desenha 3 círculos e uma marca no meio, um alvo no meio. E ele escreve, nessa mesma mensagem, na parte das anotações, escreve, a fé é inconsciente, não raciocina, não arrazoa. É do inconsciente. Vejam, a fé é inconsciente, não raciocina, é do inconsciente. Agora continua dizendo aqui, onde tínhamos parado na mensagem, o resultado de uma decisão, lemos aí nos selos, página 174, agora voltamos para cá. Agora, o único pecado que existe é a incredulidade. Aquele que não crê já é condenado. Jesus disse isso em São João capítulo 3, vê? Você não crê, apenas tem 2 facilidades. Uma delas é a incredulidade e a outra é fé. 2 escolhas. Se você crê, você é. Se você não crê, você não o é. E tem um lugar aqui que, mais adiante, na frente, o irmão Branham está dizendo, de uma vez, olha, diz, estas coisas, página 25, mas já é no fim dessa mensagem. Estas coisas são para os crentes. Não faz muito tempo um homem me falou, eu não creio. Assim, lhe falei, muito bem, não é para você, não é para os incrédulos, é para aqueles que creem, para os crentes. Ou seja, que se alguém lhe disser, lhe fala, não, eu não creio nisso, não fique preocupado, isso aqui não é para incrédulos, isso aqui é para crentes. Continua dizendo, você não crê, só tem 2 facilidades ou caminhos. Uma delas é a incredulidade, a outra é fé. Se você crê, você é. Você é. Se você não crê, você não é. Essa é a única coisa. Agora, santifique-se a si mesmo e fique longe de cada superstição, de tudo o que lhe dizem, de tudo que o diabo diz. Bom, o diabo diz, bom, se eu te chamar para a plataforma, eu poderia fazer com que ficasse escurado nessa noite. Distancie-se do diabo. Afugente o diabo de você, não importa se você vier aqui ou não, é o que você tem aqui, naquilo que você consegue lá ou não, sem fé. Amém. Tenha fé em Deus, creia-o. Creia nele. Josué disse, agora vocês vão ver a glória de Deus, porque lá ficava elevado o pilar de fogo sobre eles. Agora ele disse, quando o pilar de fogo começar a se mover, se ir, dirigir para o Jordão, então assim como o sacerdote tomar isso e ir para baixo, que todos os homens vão atrás dele, não se aproximem muito dele, e não deixem que isso se perca da sua vista, porque vocês não passaram por esse caminho antes. Eu creio que essa é uma experiência para a igreja. Vocês nunca passaram por esse caminho antes. Para vocês, nesta noite, talvez, se não podem ter suficiente, se não podem ter fé suficiente ou suficiente fé, movamos-nos, vamos mais além do Jordão nesta noite, ou talvez nunca
passou por esse caminho antes, mas passemos por ele nesta noite. Amém. Você diz, eu tentarei esta noite. Deus está dirigindo aqui. Isso é uma conversa no seu coração e dizendo para você que faça isso. É o Espírito Santo. Vejam que formoso como Deus conversa conosco em cada tempo. O Espírito Santo gosta de conversar, como também nos agrada as conversas, não é verdade? Agora você vê as pessoas assim como eles iam marchando ou indo, mas você notou que o anjo do Senhor foi até o Jordão antes do que eles foram. Isso me agrada, eu gosto disso. O anjo de Deus chegou no Jordão primeiro. O anjo de Deus dirigia você em cada passo, a cada passo do caminho. Às vezes você pensa que as provas são difíceis. Deus não tem pressa, você é o único que tem pressa. Deus deixou que os filhos hebreus fossem diretamente para o forno ardente. Ele deixou que Daniel fosse para a cova do leão e etc. Antes de que ele viesse, levantou-se e começou a caminhar pela fé. Deus criou em ti. Deus, creio em ti. Estou amarrado para a terra prometida do Espírito Santo. Estou amarrado ou atado para a terra prometida, Deus. Tu prometestes para mim. E eu venho e estou seguindo a guiança do Espírito Santo. E eu vou estar aqui nesta noite. Eu vou sair nesta noite. Eu vou provar para o mundo que sou um crente em Cristo Jesus. Eu aceito a minha cura e caminho pela fé agorinha mesmo. Se não, eu creio. Isso me agrada. Vejam na página 160 do livro de Citações. No parágrafo 14, 23. Eu estou apegado à terra prometida, atado à terra prometida. Nos diz, página 23, página 160, parágrafo 14 e 23 diz: o que acontece com a mensagem hoje é que aqueles que a obtêm no seu corações têm que permanecer na presença do Filho para amadurecer ou madurar. Tem que permanecer na presença do Filho para amadurecer. Vê? Vocês podem tomar ou pegar a mensagem e então deixar que o Filho lhes tire tudo o verde, cozinhando-os, que os faça cristãos maduros. Vê o que eu quero dizer? E isso vai com tudo. Com todos os vícios também, mesmo que alguns já se tornam doenças, alguns vícios que é a bebida e o fumar, o fumo e todas essas coisas que já nessas alturas já tem que deixá-las. Aquele que não tenha feito isso tem que deixar todas essas coisas, porque fomos chamados para santificação. E Deus está nos ajudando. Vê, ele diz aí que Deus não tem pressa, mas nós temos que obedecê-lo. Temos que seguir o seu conselho, a sua admoestação, seu aviso, ou seja, tudo isso que tem a ver com essas instruções que também Samuel as deu lá para o povo. A primeira coisa que lhes falou foi: santifiquem-se, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Vê, para Deus poder operar, tem que existir um povo santo, haver um povo santo. Isso vai desde o espiritual até o físico também. Você pode pegar ou tomar a mensagem e então deixar que o Filho tire tudo o verde, cozendo-os e que os faça cristãos maduros. Vê o que eu quero dizer? Deus vem brevemente para receber a sua igreja e temos que ter esse tipo de cristãos para que Ele os receba. O trigo tem que amadurecer. E aí desenha uma pedra angular em cima, nessa oração, do lado direito, escreve e desenha uma pedra angular. E a escritura de São Mateus 24, 31. Que é na parte de baixo, aí mesmo, nessa oração. E aí também, aí do lado escreve 13, ou seja, São Mateus capítulo 13, que também é a parábola do joio e do trigo.
Agora vejam, tem um escrito fazendo referência também a essa página atrás, onde o irmão William, aí ele escreve, Jacó tinha aproximadamente 60 anos e escreve, ou mais, e também escreve como quem, quando se encontrou com o anjo. Ou como aquele que se encontrou com o anjo. Agora vejam vocês aí uma coisa muito importante. 60 anos ou mais, ou seja, em torno de 60 anos e 62 anos por aí ele tinha quando era por aí em 2002. Agora vejam vocês aqui, olhem, continua dizendo. Escute, amigo pecador, em um desses dias você vai ir pegar um caminho e ir para baixo, lá embaixo do Jordão. É melhor que você tenha o companheirismo do Espírito Santo, porque eu lhe direi que isso é um rio muito profundo, fundo e escuro, ao qual nunca terá que ir por esse caminho de novo, e você terá que ir por esse caminho algum dia. E eu percebi, você diz, e o que de você, pregador? Sim, eu sei que eu tenho que ir da mesma forma, meu amigo. Eu tenho que descer. E eu não sei quando isso vai ser ou acontecer. Poderia ser nesta noite. Eu não sei quando eu irei, mas cada um. Mas tem uma coisa, eu vou ir com isto na minha mente. Eu conheço no poder da ressurreição. E quando ele chamar, ou seja, se vai chamar é porque tem que ter uma boca. Quando ele chame ou chamar, eu serei chamado entre os mortos. Eu sei que tenho que encarar isso, é verdade. Já não sou um rapaz, e eu tenho que encarar isso alguma vez ou algum dia. Mas, irmão, em algum desse dia eu suponho que pregarei o meu último sermão. Isso é verdade. Eu orarei pela última pessoa doente e fecharei a Bíblia pela última vez. Eu tenho que fazer isso. Na maior parte dos Branas, quando fazem ou ficam um pouquinho velho, lhes acontece um tremor com eles. Eles se estremecem quando chegam em torno dos 70, 80 anos de idade. Eu espero viver se Jesus vier e provavelmente estarei de pé algum dia como um ancião, com uma barba branca no meu rosto, na minha face. Aí ele está representando alguém. Agora lembre-se que ele diz, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou seja, o cumprimento desse sétimo selo que ele diz no livro dos selos. Na mensagem, o sétimo selo que será como, ou seja, que seria como o nascimento de João e como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Ou seja, que a vinda do Senhor tem que ser com uma criatura que nasça, como um bebezinho, e tenha a sua meninice, a sua juventude, já a parte de adulto, vejam, e ele diz que ele não morrerá de velhice até que ele esteja aqui, ou seja, aqui ele teria uns 65 anos, que já é uma pessoa, não, vamos dizer que não é que seja anciã, senão que já é madura, e agora já nessa parte aqui, já está falando de que ele estaria, provavelmente, agora está falando aqui, o Espírito de Deus está falando aqui, o Espírito Santo, que é quem opera esses ministérios, e vejam, já está aí dizendo, como um ancião com barba branca no meu rosto, na minha face. E se Jesus demorar, eu tenho que vir para baixo até esse rio. Sabe que? Eu posso olhar para frente lá e ver-me a mim de pé no rio. Eu estarei então no meu final. Ancião, de pé no rio, talvez sobre uma vara, tremendo. Eu tenho que vir por lá. Eu posso ver o meu velho avô de pé mais lá, de pé longe, tremendo sobre esta vara e dizendo, seu um bom rapaz, Billy. Eu talvez ficarei lá também e olharei para trás para o meu Billy. Seja um bom rapaz, Billy. Tudo terminou para papai. Agora eu posso ir com os freios lá longe. Eu sei que eu vou embora, partir. Quem sabe o que eu quero fazer? Eu caminharei lá fora pelas areias como um herói, tirarei o capacete, o colocarei embaixo, descerei o escudo, tomarei a velha espada do Espírito aqui e a encaixarei de volta no escudo da eternidade, mais além. Levantarei meus braços e gritarei o mais alto da minha voz. Não fiquem preocupados, ele estará lá.
suelta E eu el direi: bote de vida, solta o Señor. bote da Yo vida, vendré Senhor. a Eu casa virei esta para mañana. casa nesta Él manhã. estará allí. Ele Y estará yo descenderé lá a los e eu largos descerei valles aos de las longos sombras de vales muerte. das sombras de Y él morte. enviará a la estrella de la E ele mañana enviará a para estrela da alumbrar el manhã camino. para iluminar o ¿Cuál es la caminho. estrella de la mañana? La Qual é a segunda estrela da venida manhã? del Señor. A segunda vinda do Senhor. Com Com esos ministerios de Moisés esses y ministérios de Moisés e Elias. Entonces, Então, queremos hacia cruzar la otra tierra, asentarnos. para outra terra para E assentar-nos, aqui, irmão ficarmos. E William, aqui o irmão William, Nesta mensagem que começamos lendo da nova ordem sacerdotal, nos diz: e agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo, olhem, vocês têm o lugar santo, que foram as 7 eras da Igreja Gentia, e também tem o lugar santíssimo. E no lugar santo, ele esteve manifestado em cada era através do mensageiro de cada era, e para o último dia, na era da pedra angular, estará manifestado no seu anjo mensageiro, onde ele estará em um trono de juízo. Porém, que haverá misericórdia para os escolhidos de Deus, mas nós temos que andar direitinhos, porque se nos descuidarmos, perdemos a misericórdia e somente nos resta ou fica o juízo divino para nós. Que Deus nos ajude neste tempo final, ajude a todos os ministros, a todos os irmãos a andar direitinho, diz aí, ou seja, que Deus nos ajude em tudo, para que recebamos misericórdia e recebamos as bênçãos que Deus tem para cada um de nós neste tempo final. A glória do Senhor sobre sua igreja. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que me permite de saudar a todos lá e a todos aqueles que estão conectados também pelos satélites e também pela internet. Que Deus os abençoe e guarde já. Amanhã estaremos vendo e escutando também o tema que corresponde, que cabe ao dia de amanhã, e orem muito por esse culto de amanhã, para que Deus nos continue trazendo esse ensinamento, nos continue trazendo cura. Porque Ele diz que virá com cura nas suas asas, e isso é o que nós estamos recebendo, cura, sob esse ensinamento. A glória do Senhor sobre a sua igreja. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe e guarde a todos.